Vamos lá então as notícias do esporte. Abner, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia para todos. Abner, achei que Uma você boa semana achei que você está um pouco apressado hoje. Em que sentido? Mês de junho é só quinta, viu? Calma. Mas aí hoje já tá no clima, né? Hoje, logo na abertura do Bom Dia, quando você fala, estamos nos últimos dias de maio, junho vem já aí. Já se preparou logo. Aí eu disse, vou me antecipar. Porque a história é a gente se antecipar, né, Márcio? Claro, muito bem. Abner, hoje não tá combinando tanto assim, tá? Você combina geralmente a camisa com sapato. Variar um pouco, né, Abner? Tá certo. Na realidade, o Márcio, ele tá tentando descontar o que a gente conversou no intervalo, que ele veio com a camisa do Águia hoje por dentro, a camisa azul. Azul vale o azulão de Marabá. Azul vale para os três, mas tudo bem. Vamos lá falar do azulão, porque os torcedores do Águia, claro, viveram com certeza um final de semana inesquecível. Depois de vencer nos pênaltis o Remo, conquistar o título paraense, jogadores e comissão técnica voltaram para casa com muita festa. Torcedores eufóricos. Não era para menos. Na volta para casa, após um título inédito, foi impossível segurar o grito de campeão. A gente batalhou tanto para chegar nesse nível e hoje o Marabá está em festa, a gente vai festejar, porque não é qualquer time que chega nesse patamar. Hoje a gente está em outro patamar. Vão ter que nos engolir, viu? Vão ter que nos engolir. A gente acreditava nesse título porque o nosso time, foi o campeonato todo, foi um time batalhador, um time guerreiro, um time de foco. Foi muito merecido. O título foi merecido para o Águia de Marabá. Com a taça na mão, jogadores e comissão técnica do Águia seguiram em um carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas de Marabá, festejando com a torcida. O treinador Matal Sodré foi comandante do time que fez história. Nós lutamos demais para conseguir devolver esse carinho no torcedor. Eles fizeram isso durante todo esse período aí, que jogos do Gino de Oliveira ou fora, dando esse prestígio para nós, né? E nada mais justo, nada merecedor do que trazer esse título aqui para Marabá. A alegria que a gente queria dar para eles, graças a Deus a gente conseguiu, né? A gente vem martelando muito nessa tecla aí de poder dar essa alegria para a torcida, o primeiro título, né? Então, muito feliz aí de marcar a história no clube e poder se eternizar. A festa azulina continuou na orla da cidade, com direito a show de artistas locais. Bom, ainda na ressaca do título, o Águia joga hoje pela Série D já, viu? Lá em Marabá, no Zinho de Oliveira, o Azulão vai enfrentar o São Francisco do Acre pela Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, Abner, mais que merecida, né, a festa, e muito justo também o título do Águia. A gente vinha comentando, né, que independentemente de qualquer resultado, o Águia já certamente entraria para a história por conta de uma bela campanha. Eliminou o Paysandu e conseguiu vencer o Remo nos pênaltis. E foi um título conquistado na capital, dentro do Baenão, como já havia ocorrido na classificação também na capital, frente ao Paysandu, dentro do Mangueirão. Incontestável o título do Águia. Não adianta olhar para toda a temporada e dizer, olha, o Remo fez tantos pontos, o Paysandu fez tantos pontos. O regulamento da competição é esse, você chega na fase final, você tem semifinal, você tem final. A regularidade do Águia foi uma regularidade que levou, inclusive, a partida final ter a vantagem. O Remo conseguiu a vitória no tempo normal, é verdade. Só que parece que quando você começa uma decisão na casa do adversário, com um zagueiro fazendo um gol de bicicleta, tem alguma coisa a dizer do seguinte, olha, separaram aqui para o Águia essa história fantástica do primeiro título, né? E nada mais justo e interessante. Geralmente, o Águia faz esse trajeto Belém-Marabá, Marabá-Belém, de ônibus, né? Dessa vez, eu acho que deve ter sido bancado aí pelos inúmeros políticos que apareceram lá no Baenão, inclusive ganhando medalha no palco do título, lá, né, na hora da entrega da premiação. Talvez a gente tenha feito lá essa apanhada. Não, vamos todo mundo de avião para chegar fazendo festa no aeroporto de Marabá. Parabéns, Marabá, parabéns, Águia. A diretoria do clube, a gente sabe o quanto custa, né, para se tocar futebol hoje em dia. E o Águia agora, vivo na Série D do Campeonato Brasileiro, está ali na cabeça da chave, bem classificado no momento, e que a festa não tenha comprometido o que o Águia pode render hoje dentro de campo. É isso, joga pela Série D hoje, mas também tem mais paraense na Série D em campo.
Falando de Série D ainda, na verdade, a Tuna chegou à vice-liderança do grupo 1 da competição. Ontem, jogando no Acre, a Luz empatou em 1-1 com o Maitá. Aldair, em cobrança de pênaltis, fez o gol dos donos da casa e os paraenses chegaram ao empate com o atacante Enzo. Foi o 7º ponto conquistado pela Tuna em 4 rodadas. E o próximo jogo da Tuna será domingo contra o Águia, no Souza, aqui em Belém. Portanto, a Tuna aí conseguiu mais esse ponto na Série D, né? Jogão, a Tuna tem roubado esses pontos fora de casa. Dentro de casa precisa se estabelecer com vitórias também para continuar nessa caminhada. Vamos torcer hoje por uma vitória do Águia e um bom jogo quando o Águia e Tuna vierem se encontrar na capital. Agora, tem que ficar aí uma situação interessante que a gente podia avaliar, onde vai ser esse jogo, porque acho que tanto a Tuna quanto o Águia merecem um bom gramado para esse jogo. O Campeonato Brasileiro da Série D seria interessante, Márcio. Bom, da Série D vamos para a Série C, acompanhando a classificação. Depois aí de 7 jogos disputados no final de semana, temos o São Bernardo que continua na liderança com 12 pontos. Aí no G8 temos Botafogo da Paraíba, Ipiranga, Confiança, Operário, CSA, São José e Amazonas fechando aí o G8. O Paysandu está na 15ª posição, continua com os 6 pontos, né? Perdeu ontem, já a gente falar do jogo, né? Está perto ali da zona do rebaixamento. O Remo segue na lanterna, né? Joga amanhã. Então, portanto, na situação de Remo e Paysandu, difícil, né, na Série C. Infelizmente, o torcedor, e tanto o Remo e Paysandu, tem que olhar para essa tabela e mirar aí a 8ª colocação, que é o Amazonas, né, que é o último que se classifica para a segunda fase da competição. Então, no momento, como se encontram, tanto o Paysandu como o clube do Remo, então, que não tem nenhum pontinho, o Paysandu já foi buscar os 6 pontos. Porém, você tem que olhar para o 8º colocado. Então, o 8º colocado tem 7 pontos. Então, o Paysandu está a 1 ponto dessa 8ª colocação. Já no caso do clube do Remo, vai ter que remar bastante, já com o seu novo treinador, né? Pois é, e o Paysandu, sofreu ontem a 3ª derrota na Série C. O time bicolor foi goleado, 3-0 para o Volta Redonda. No interior do Rio de Janeiro, apenas 184 torcedores pagaram ingresso para acompanhar o jogo entre Volta Redonda e Paysandu, confronto válido pela 5ª rodada da Série C do Brasileiro. Apesar do baixo público, o time da casa começou com a voltagem lá em cima. Logo no primeiro minuto, o goleiro Gabriel Bernard salvou os bicolores depois do chute de Marquinhos. Depois da jogada ensaiada, liberdade total para o atacante Ítalo Carvalho abrir o placar de cabeça. Aos 24 minutos, Nenê Bonilha apostou na canetinha no meio-campo. A jogada não deu muito certo e o time carioca armou o contra-ataque. Depois do cruzamento rasteiro, Marquinhos foi mais um que apareceu livre para fazer 2-0. O passe de Rodolfo Filemon mostrou que as coisas não estavam dando muito certo para o Papão. O Paysandu chegou ao ataque de forma mais efetiva no chute de Igor Fernandes. Jean defendeu. No cruzamento de Nenê Bonilha, Jaci Maranhão apareceu na área e por pouco não marcou. No segundo tempo, bastaram 7 minutos para um novo erro do setor defensivo do Paysandu. Depois do chute, Gabriel Bernard fez o que era possível. No rebote, Ítalo Carvalho marcou o 3º. E o Rodolfo Filemon? Errou de novo. Robinho quase ampliou o placar. Usando a velocidade, os cariocas levaram muito perigo. Olha essa chance. Marquinhos parou na grande defesa de Gabriel Bernard. Jogada individual de Luiz Felipe. Depois do chute e o desvio em Dalberto, Jean evitou o gol bicolor. Já nos acréscimos, Dalberto mandou mal no chute. Volta Redonda 3, Paysandu 0, placar final. Nós acabamos entregando algumas situações que foram determinantes para que o Volta Redonda construísse o placar e saísse daqui com um placar a favor deles. Então tem muita coisa a ser melhorada. Nós não podemos ter 2 comportamentos. Em casa, na Curuzu, a nossa torcida inflamando tem um comportamento competitivo e fora outro. Nós temos que achar esse equilíbrio para que se tenha um caminho, um rumo, não só dentro de casa, mas também fora. Temos que melhorar o sistema defensivo, temos sofrido muito gols, né, mas já inicia lá no ataque, com a marcação, pressionando a bola. Nosso time está
faltando pressionar um pouco mais a bola, encurtar no adversário, competir um pouco mais. Então nós temos que melhorar, sim, desde o lado da frente, mas começando lá de trás, arrumando a cozinha para que se possa chegar à frente com uma equipe mais compactada. O Paysandu volta a campo na próxima quarta-feira, segundo jogo da final da Copa Verde. Os bicolores enfrentam Goiás no estádio da Serrinha, em Goiânia. E pela Série C, o Papão volta a jogar domingo contra o São José, na Curuzu, Abner. Infelizmente, mais uma goleada aí do Paysandu, né? Mas antes de falar da goleada, falando da Copa Verde, o Marquinhos Santos ontem avisou que ele vai meter uma equipe meio que sub-20, meio que mesclada. Eu acho que o Paysandu jogou, pela colocação do treinador, o Paysandu já jogou a toalha no que diz respeito a essa decisão de Copa Verde. Sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, ontem, lá no Rio de Janeiro, mais propriamente em Volta Redonda, a gente sentiu um Paysandu entrar em campo para ir buscar uma bola. Vamos buscar uma bola, fazer um gol e levar a vitória para casa. Porque foi um time que totalmente marcou somente no seu campo, foi pressionado durante todo o tempo, principalmente até a metade do primeiro tempo, sem força ofensiva nenhuma. Quando você vê o Fernando Gabriel, não é isso? Meio-campista, com a faixa de capitão e titular do time, já dá vontade de jogar a toalha, né? E dizer assim mesmo, olha, até te desencorajar a assistir o jogo. Foi uma presa fácil para o Paysandu, como vai continuar sendo, enquanto não fizer contratações. As 2 vitórias em casa foram excelentes, vão somar lá na frente para fugir de um rebaixamento, ou quem sabe até ir buscar uma classificação. Quando o técnico diz, olha, em agosto nós vamos melhorar, dizem que agosto é o mês do desgosto, mas o desgosto está desde já nessa Série C, para os dois lados, não é só o Paysandu não. E o Paysandu tem esses 6 pontos conquistados dentro de casa, o torcedor sabe como. O Paysandu não ganhou ninguém assim dessa forma, metendo 3-0, fazendo 3-1, não. Aquele golzinho chorado, o erro de arbitragem, fazendo muita força para conseguir essas vitórias. E fora de casa não dá para esperar nada de diferente. Vai ser sempre assim, se não reforçar esse time, se não fizer contratações, e dessa vez não dá para mudar de treinador, porque o treinador não convocou um jogador desse que ele bota dentro de campo. Então, está uma situação muito difícil, vexatória, o time está totalmente em crise com o torcedor, que tem protestado nos jogos, são protestos pacíficos, que têm sido barrados pela diretoria, até na frente do estádio, quando se coloca a faixa, não são mensagens de ódio ou agressivas, ou ponto de ameaçar ninguém, mas é uma situação muito difícil, e vai jogar dentro de casa na quarta-feira. Agora, se combinar dentro da Série C e com o próprio torcedor, que vai ganhar todos os jogos em casa e perder fora, cair não vai. Agora, o que garante que todo jogo dentro de casa você vai vencer, Márcio? É situação difícil. Ao mesmo tempo que você não pode garantir que todo jogo fora vai perder. Mas a gente sente uma equipe frágil. Não tem reserva, Márcio. Já é sofrido ver a dupla de zaga que tem. Aí, se esses 2, que são titulares, né, estão entregando essas bolas todas aí, falhando em lances principais, imagina o reserva, Márcio. Pois é, situação difícil, né? Tem uma história que o Vampeta conta, pentacampeão do mundo, que ele estava no banco do Corinthians, o Everesto de Macedo era o técnico, não sei se você já viu essa história, e aí os caras estavam jogando, os reservas estavam achando graça, porque o treinador estava brigando, falando palavrão na beira do campo, aí os caras na reserva aqui achando graça, e o Everesto de Macedo virou e disse, vocês estão rindo do quê? Vocês são pior que eles, que vocês são reserva dele. É mais ou menos por aí que a bunda então, toca. Com todo o respeito, que são Sim, profissionais, claro. Ninguém ameaçou ninguém, olha, vai jogar no Paysandu, tu é obrigado, só que a gente vê, Márcio, que no Campeonato Paraense, na Copa Verde, na Copa do Brasil, jogadores que não conseguiram entregar e não vão entregar, Márcio, não vão entregar. Tem jogador que a carreira toda jogou pro cimento da arquibancada, que não foi cobrado. Essa é uma das expectativas que o dirigente, ao contratar, precisa perceber, Márcio. Pô, esse cara está acostumado... casca grossa, né? Esse jogador está acostumado com pressão? Esse jogador está acostumado a ser incomodado no dia a dia para poder dar um resultado? Aí chega, veste a camisa, tudo muito bonito, se dá a estrutura para se trabalhar, para se jogar, mas quando a gente vê o resultado lá dentro, já não tem mais o que o Marquinhos Santos dá como desculpa. Aí chega o momento que já fala, já se atropela na fala e cria ao treinador já uma certa rejeição, quando a gente percebe que ele não tem mais o que falar. Quando ele disse, a gente tem que começar, a gente começou uma postura de marcação lá na frente, não, é o Bruno Alves correndo para um lado, o sistema ofensivo do Paysandu ontem, sem sua principal referência,
né, que foi o Mário Sérgio, que não esteve em campo ontem, foi totalmente nulo. O Paysandu foi chegar no gol adversário com 39 do primeiro tempo. É muito pouco. Muito pouco, exatamente. Agora vamos com o Remo, Abner. Depois de perder o título do Parazão, o Remo foca na disputa da Série C do Brasileiro. Os azulinos estão na última posição, a gente viu na tabela ali de classificação, não somou ponto nas 4 rodadas já disputadas. Amanhã o Leão joga em casa no Bainão contra o Confiança. E para esse jogo o técnico Ricardo Catalá já vai estrear. Ele que foi anunciado na quinta-feira, já conversou com a imprensa sobre esse novo desafio na carreira. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. Eu penso que o elenco é um bom elenco. Obviamente que tem muitas coisas que eu só vou conseguir detectar com mais clareza no dia a dia, a partir do momento em que eu começar a interagir com os jogadores e começar a ministrar os treinos. Eu vou poder dizer se existe a necessidade de algum movimento, e esses movimentos vão ser discutidos internamente com a direção, para que a gente possa fortalecer o que já tem aqui, que é muito bom. Acho que a equipe tem uma identidade bem desenvolvida. Acho que a última partida demonstrou que a equipe tem de onde tirar do ponto de vista competitivo. Saiu atrás no placar e foi em busca de virar o jogo. Entrega, dedicação, compromisso, competitividade não pode faltar. E isso eu posso prometer por torcedor que vai ser uma marca do trabalho. Natural que o treinador chegar e lhe diga o seguinte, para até ganhar o grupo, ficar bem com o grupo e tudo mais. Primeiro eu vou dar uma olhada, né, nos treinamentos, alguns jogos, para depois eu dizer se eu preciso disso, se eu preciso daquilo. É um erro gigante. Quando você contrata um novo treinador, você já tem consciência de quem não te ajudou desde janeiro. Então tem jogador no Remo comendo e dormindo e sujando a roupa para a lavadeira lavar, sem fazer nada mais do que isso, que a diretoria, entendida em futebol, já percebeu que os caras não vão ajudar. E aí você coloca o treinador, você induz o treinador ao erro, porque ele vai chegar, vai ter jogador que não produz, que no treino vai matar 3 leões, nem pode matar o leão, porque o leão já está meio que balançado na Série C do Campeonato Brasileiro. E vai induzir o treinador ao erro e ele vai botar, é aquilo que eu digo sempre, Márcio, jogador ruim no elenco, tira, porque senão o treinador vai colocar para jogar. Não vai ter uma hora que ele vai botar para jogar. E você sabe que não pode contar com esse jogador. Então, acabou essa história de vou ganhar o grupo, vou perder o grupo. Eu acho assim, a direção do Clube do Remo não pode ser refém dos jogadores. E os jogadores não podem ser refém da diretoria. Então, chega um treinador agora, um novo treinador com uma nova concepção. Vai ter muita gente querendo mostrar trabalho para o treinador para poder... Quem sabe até a vitória, quando o Remo consegue fazer os 2 gols e consegue a vitória no tempo normal com o treinador presente, já não faz sentido ali um esforço a mais para mostrar para o novo treinador que há uma oportunidade no time. Só que, quando ele chega e permanece com o mesmo grupo que não está dando resultado nenhum e jogadores que não estão somando nada, aí você só faz atrasar um processo que a diretoria já deveria ter feito, tirando a responsabilidade do treinador, dizendo, olha, nós tomamos essa posição, professor, se o senhor quiser repor nessas posições, vamos discutir quais jogadores seriam interessantes para vir nesse momento. Que vai ser aquele jogador que está parado, o jogador que está na reserva da reserva, ou insatisfeito em um time de Série B ou Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, tá aí então, desafio amanhã, obviamente que só a vitória interessa, até para dar uma satisfação para o torcedor que está revoltado, né? Perdeu o título e o Remo segue na lanterna. Eu falei há pouco da crise do torcedor do Paysandu, com a diretoria do Paysandu levando faixas de protesto. A do Remo, o protesto é mais tímido, né? Mais tímido, claramente. E o acreditar no título paraense na sexta-feira, quando lota o Baenão mais uma vez, parece uma torcida satisfeita com o que tem até o momento. E a partir de agora, que a gente vai perceber qual é a temperatura e que relação terá a torcida do Clube do Remo com o clube, com o time em si. E uma outra pergunta que eu faço, que eu acho que é pertinente. Com as campanhas que tem feito o Remo e Paysandu, eles vão continuar jogando em Baenão e Curuzu. O Mangueirão não será mais usado, só no repá da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é outra coisa que a gente precisa colocar em questionamento. Porque o Mangueirão, ele proporciona um conforto ao torcedor que Baenão e Curuzu claramente não proporcionam. Porém, a gente tem que ver qual o tamanho do público que Remo e Paysandu vão levar adiante na Série C do Campeonato Brasileiro também. Bom,
Apesar de todo esse momento difícil do masculino, tem notícia boa lá no Remo, né, Abner? Porque a equipe feminina do Remo conseguiu acesso para a Série A2 do Brasileirão. Sábado em Manaus, as Leoas conseguiram acesso mesmo perdendo o jogo por 1-0 para o Recanto da Criança do Amazonas. Amanda marcou o único gol da partida, você está acompanhando aí. Lembrando que o Remo já havia vencido o jogo de ida por 3-1 no Bainão, por isso conseguiu o acesso na semifinal da Série A3. As meninas do Leão vão enfrentar o Misto do Mato Grosso. As datas dos dois confrontos ainda serão divulgadas pela CBF, mas desde já fico os parabéns por esse acesso importante que a equipe feminina do Remo conseguiu no final de semana. Eu assisti esse jogo, foram 12 minutos de acréscimo, a arbitragem ridícula, queriam de qualquer forma tirar essa vaga do Clube do Remo aí na Série A3 do futebol feminino, mas o professor Messias, sua comissão técnica, Loura Sori, Anne, boas jogadoras aí do Clube do Remo foram lá e mantiveram esse resultado de derrota, é verdade, mas tinham feito placar aqui no Baianão. Agora, então, o Remo ascende aí da Série A3 para a Série A2. Parabéns à diretoria do feminino, as meninas que mandaram muito bem, mas Márcio, se dependesse dessa arbitragem, o Remo voltava de lá na Série A, não é nem na Série A2, como conseguiram a classificação. Infelizmente, o futebol brasileiro ainda sofre com péssimas arbitragens, né? Abner, daqui a pouco você volta comentando mais? Voltaremos e... Betão, se ainda não acordou, zagueiro do Águia de Marabá, chame o Betão aí para ele acordar, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar aquela bike de sexta-feira de novo. Maravilha. Até mais, Abner. Valeu. Vamos com o esporte. Abner Luiz chegando para o segundo tempo. Vamos, Márcio! No clima junino, Abner. Gostei do visual hoje. Tá vendo? Eu sabia que o Bom Dia hoje ia trazer a quadrilha. Parabéns, Rancho. Parabéns ao bairro dos Jurunas. Vamos à classificação na Série C, Abner. Vamos rapidamente. Lá. Temos aqui o São Bernardo na liderança ainda. Perdeu, né? Pois é, perdeu, mas segue líder, né? Tava com uma gordurinha ali e continua na liderança. Temos Botafogo da Paraíba, Ipiranga, Confiança, Operário, CSA, São José e Amazonas fechando o G8. Tá vendo aqui o Confiança? Sim. Próximo adversário do Remo. De amanhã, tá no quarta colocação. Né? Doido para vencer do Lanterna, que é o Remo, dentro do Baianão, para ir buscar a ponta da tabela. A liderança, exatamente. E tem o Paysandu na 15ª posição, e como o Abner adiantou, o Remo na lanterna. O Paysandu foi, né, ao interior do Rio e perdeu mais uma, né, Abner? 3 jogos fora de casa, 11 gols sofridos. Tem alguma coisa errada. Exatamente. Vamos acompanhar um pouco dos lances aí. Desses 3 gols, os gols saíram logo cedo, né? Primeiro tempo, o Volta Redonda abriu logo 2-0, né, Abner? Paysandu, seu Mário Sérgio, que é sua referência ofensiva, ficou totalmente atrás no primeiro tempo, tentando segurar o resultado. Não vou dizer que foi para perder de pouco, mas de repente foi buscar uma bola, né, para fazer o gol. Só que com uma defesa em linha, no jogo fora de casa, assistindo o adversário, fica mais difícil. Mais difícil ficou quando entrega a bola, né? Quando perde essa bola no meio de campo ou até mesmo na defesa. Se o segundo gol já teve esse momento de entregar a bola, o terceiro daqui a pouquinho a gente vai assistir. Olha aí, uma linha de zagueiros, ninguém no segundo pau, ficou fácil. E aí o goleiro do Paysandu, que tem feito uma boa jornada, mesmo tomando muitos gols, mas aí não tem jeito, né? E aí um dos lances, né, ofensivos que o Paysandu tem, o Paysandu foi chutar gol aos 39 minutos do primeiro tempo. Fica muito distante. E o terceiro gol, a gente mostrou na primeira participação, também foi mais uma entrega expressa aí da zaga bicolor. Marquinhos Santos diz que em agosto vai melhorar, então bora esperar junho e julho. E tem o Remo amanhã contra o Confiança, né, Abner? É, o Remo com o novo treinador, né? O Catalá fez um treino, trabalhou no final de semana, ontem, inclusive, no Baianão, tivemos treino também. Pena que a imprensa não pode participar, não pode fazer coletiva de corpo presente, tem que mandar as perguntas, aí aquele negócio que eu nunca vi no Remo, mas a gente está vendo no momento. Então o Catalá fez o treino, imagens da Remo TV, e disse que não vai mexer ainda em relação à dispensa, porque ele quer ver mais os jogadores nos treinos e nos jogos também. Eu já me posicionei na primeira entrada de que isso aí induz o treinador ao erro. Acho que a diretoria já devia ter feito uma limpeza. E hoje tem o Águia em campo pela Série D, o Águia que vive ainda nessa festa pelo título do Campeonato Paraense. Festa justa, muito comemorado, o time do Águia ao chegar em Marabá, voltou de avião para a cidade, carro de bombeiro na porta, a TV Liberal em Marabá fazendo total cobertura, à noite teve festa em palco também, maravilhosa a chegada do Águia. E aí o Betão, o homem Cadê do o gol do Betão, bike. hein? Cadê aquele golaço, hein? Eu pedi para acordar o Betão cedo hoje para ele olhar o gol, de novo, né, Betão? Aí, ó, que bike, hein?
E aí tem gente reclamando que o goleiro do Remo, o Vinícius, foi um pouquinho atrasado para a bola, mas a bike, Márcio... É difícil, né? A bike, tu não sabe onde ela vai. A direção, né? O cara pode chutar a bola fora do estádio, como ele pode botar ali onde ele botou. E aí o Remo foi buscar virar o jogo, né? E um golaço também. Está repercutindo aí na sexta-feira. E esse torcedor do Remo, esse aí que tem que ganhar parabéns, né? Exatamente. Parabéns também, claro, ao Águia, campeão paraense. Sim. A gente fica por aqui fazendo uma homenagem ao primeiro título do Azulão Marabaense. Obrigado, Abner. Chegou o caneco pro Águia, exatamente. Parabéns. Parabéns. Bom dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Sou águia de coração, sou azul e branco, sou forte, sou paixão.